São 3 casas. É uma casa propedêutico, que agora está em São Carlos. É uma casa de filosofia, seminário de filosofia, e uma casa em Campinas, que é a teologia. Então, são 2 faculdades. Você faz primeiro filosofia, 3 anos, e 4 anos de de teologia. E é diplomado mesmo? Com bacharel em filosofia ou não? Sim. Um diploma, legal. Com diploma. E você depois, logicamente, por exemplo, a teologia, onde a gente estuda na PUC Campinas. Ali nós saímos com um diploma reconhecido pela igreja, não pelo MEC. Até então, porque até mesmo eu fui reconhecer a minha teologia depois. Fazer o reconhecimento para ter um diploma pelo MEC. Para você ter um diploma reconhecido aí pela sociedade, né? Mas são 2 faculdades. Interessante. A filosofia, primeiro, ela vem para abrir um pouco a cabeça, né? Para dar a gente uma ajuda no pensar, na reflexão, no abrir os olhares para o mundo, aprender a ajudar a gente a dialogar com o mundo. E a teologia vai dar a base daquilo que a gente vai vivenciar, eu falo que vai dar a base para o nosso trabalho. Que é o que você faz todos os dias como padre. Falando, orientando, numa missa, uma reflexão. Então, vai dando essa base para a gente. O que você lembra de filosofia? Você gostava mais, assim? Algum conteúdo que te chamou a atenção? Uma aula, assim, que o professor contou, uma coisa que você achou, uau, que incrível. Eu sempre gostei da área de exata. A área de exata, para mim, sempre foi a minha área que eu me identificava. Nunca gostei de humanas, pra falar a verdade. Olha, eu fui parar na área de humanas. Mas, enfim, a vida vai dando as voltas. Então, nunca gostei de língua portuguesa, por exemplo. Fui aprender a gostar da língua portuguesa na filosofia. Então, a filosofia, o que eu gostava na filosofia? Eu gostava, por exemplo, de lógica, a estrutura do pensamento, que, por exemplo, de vez em quando a gente fala assim, porque todo mundo vai fazer tal coisa. Não, não é todo mundo. Algumas pessoas vão fazer. Todo mundo é muita gente. Então, vai ajudando a gente a refletir, a pensar melhor as argumentações. Então, a lógica é uma disciplina muito interessante. Então, o professor é o padre Márcio Coelho, ainda hoje, é um professor que tem um raciocínio lógico muito bom. E ele conseguia ensinar e consegue ensinar de uma maneira que a gente grava, que a gente entende e ajuda a gente a pensar. Então eu falo assim que a lógica vai dando para a gente a estrutura do pensamento para que a gente não fale besteira, asneira. E mesmo assim ainda a gente de vez em quando solta umas pérolas, né? Faz parte. Então, e dentro da filosofia também nós tínhamos aula de língua portuguesa. Eu aprendi a gostar de língua portuguesa na filosofia. Por causa de uma professora, a professora Edna. Ela dava português e latim. Nós temos aula de latim também, nós temos assim, o básico do latim. Depois na teologia nós temos o básico de grego, o básico de hebraico. É básico. Nós não vamos, aprendemos a falar latim, aprendemos a falar grego, aprendemos a falar hebraico, não. Nós temos noções básicas para a gente entender um pouquinho. Primeiro porque o latim é a língua oficial da igreja, e o hebraico e o grego são línguas do povo de Israel, depois do povo cristão, do povo que foi construindo a Bíblia. Então nós temos que ter um pouco de noção disso, mas só noções. E ela dava aula de português e latim. E ela ensinava de uma maneira tão gostosa, tão agradável. Por exemplo, quando a gente errava, ela não falava assim, vocês erraram. Ela falava assim, eu te amo. Era a mensagem dela. Eu te amo. Às vezes você ia falar alguma coisa e falava assim, ô professora, nós vai... Ela fala, eu te amo. Você fala, Uma estratégia aí. Aí você falava assim, poxa vida, nós vamos. Então ela de uma maneira tão gostosa, didática e carinhosa, né? carinhosa, ela foi despertando essa paixão pela língua portuguesa. E hoje eu falo que eu gosto da língua portuguesa. Que para quem não gostava, passou a gostar.